Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E está de volta o Fogo e Fúria com o correspondente do Público nos Estados Unidos, Pedro Guerreiro. Viva Pedro! Olá, Ruben. Bom dia. Eu sou o Ruben Martins e estamos cá todas as semanas para contar os dias da América de Trump. Em que intenso tem sido, eu acho que isto é uma abertura tradicional, a intensidade é o que não falta a esta presidência de Trump. A última notícia, o choque internacional com a ideia dos Estados Unidos tomarem conta de Gaza e realojarem permanentemente os palestinianos fora deste território, com o desmantelamento da ajuda humanitária, do apoio ao desenvolvimento internacional por parte dos Estados Unidos, que são ainda a maior fonte de ajuda externa do mundo. Isto numa semana que começou com a suspensão das tarifas aduaneiras anunciadas no sábado, ao Canadá e ao México. Havia essa perspectiva de rapidamente se implementarem tarifas. Depois da negociação, elas ficam suspensas por um mês. Será apenas um mês? Nem por isso, vamos ver também. Isto porque foi alcançado um acordo entre os três países, mas que ficou para um segundo plano depois de tudo o que tem acontecido desde então. Isto porque, Pedro, Trump recebeu nesta terça-feira o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e as notícias parecem não muito animadoras para os palestinianos. É verdade, Ruben. Primeiro, deixa-me quase que fazer aqui um pedido de desculpa aos nossos ouvintes, porque, de facto, é uma avalanche tal que não cabe tudo nesta conversa, tudo o que tem sido dito e tudo o que tem sido anunciado. Há medidas muito preocupantes e surpreendentes, ideias como, por exemplo, algumas já em vias de implementação, como transformar Guantánamo, a base norte-americana de Guantánamo em Cuba, num centro de detenção de refugiados e de imigrantes ilegais. Outra ideia que visa um acordo com El Salvador para utilizar as prisões de El Salvador, onde acontecem atropelos de direitos humanos, como prisões não só para imigrantes ilegais, como para os próprios cidadãos norte-americanos, quase como uma espécie de gulag fora de fronteiras. Portanto, acontece tanta coisa. Enfim, a saída do Comitê das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a possível saída da Unesco e, na terça-feira, finalmente, esse anúncio completamente chocante de que os Estados Unidos ponderam, ou enfim, Trump pondera, assumir o controlo da faixa de Gaza e decretar o realojamento permanente dos palestinianos fora de Gaza, que ele diz ser um território completamente inabitável neste momento. Isto não é uma ideia inteiramente nova, foi algo que ele já tinha sugerido ao longo dos tempos e que ecoa aquilo que elementos mais extremistas do governo israelita e da direita israelita têm falado ao longo dos tempos, esta ideia de empurrar os palestinianos para o Egito, sobretudo durante o conflito que, entretanto, está suspenso com o cessar-fogo, ou para a Jordânia, ou para outros países da região. Estamos a falar de 2,3 milhões de pessoas que vivem em Gaza e que estão agora sobre essa ameaça de terem de deixar para sempre o seu território. O que é novidade aqui é mesmo essa ideia de que os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza, e estou a citar Donald Trump. Essa ideia, sim, é completamente inédita, até porque o próprio Trump, no primeiro mandato, tinha defendido, mesmo na Casa Branca, mesmo ao lado de Netanyahu, a solução dois Estados, em torno da qual há um compromisso de longa data entre republicanos e democratas, e entre boa parte da comunidade internacional. Ora, isso vai para o caixote do lixo. Isto é uma ideia que desperta um trauma antigo dos palestinianos, que foi a retirada em 1948 de 700 mil palestinianos das suas casas para estabelecer o que é hoje o Estado de Israel. E isso causou uma vaga de refugiados para todo o Médio Oriente, de onde poucos regressaram às suas habitações originais. Muitos continuam até hoje numa série de países, como a própria Síria, o Líbano, o Egito, e alguns conseguiram efetivamente voltar para Gaza, de onde agora estão sob o risco de voltar a sair. Agora,
isto é viável. Isto teria de envolver forças militares norte-americanas no terreno, o que seria, na prática, uma nova invasão militar de Gaza. Não vejo como é que o Congresso, mesmo dominado pelos republicanos, possa autorizar isso depois de toda a campanha eleitoral que foi feita no sentido de retirar os Estados Unidos de conflitos internacionais. Os democratas, por seu turno, dizem que isto é uma limpeza étnica com outro nome. E eu penso que Trump também está demasiado otimista em relação ao que seria um acolhimento positivo desta ideia por parte da Arábia Saudita, sobretudo. Mas a Arábia Saudita e a Jordânia e outros países-chave da região que até possam ser aliados dos Estados Unidos já disseram que esta ideia é completamente louca e para ignorar, e que não vão aceitar a retirada permanente dos palestinianos de Gaza. Temos também, Pedro, tido uma sucessão de notícias relativas à Agência Norte-Americana de Ajuda Internacional que, pelos vistos, pode vir a ter os dias contados. O que é que se está a passar e porque é que importa tanto o futuro desta agência em particular? Bom, o que está a passar é que a notícia mais recente é de que praticamente todos os funcionários da USAID vão entrar de licença às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, e isto na prática é apenas um preâmbulo para depois serem despedidos. Ou seja, a USAID fica sem funcionários. E a própria USAID, no início da semana, Musk e não Trump anunciou o fim desta agência. Ao longo da semana houve várias nuances de que ela poderia ser integrada no Departamento de Estado, mas com todo este esvaziamento da agência, a que se junta o corte de todo o financiamento, não vejo que esta agência que coordena a ajuda internacional e o apoio ao desenvolvimento por parte dos Estados Unidos tenha futuro. Não tem. E porquê é que isto importa? Isto importa por dois motivos: pelas consequências desta decisão e pelo método. As consequências são claras. A USAID opera o equivalente a 40% da ajuda humanitária mundial em termos do dinheiro que é gasto por ano por todos os países do mundo. E opera 1/4 do apoio ao desenvolvimento. Isto envolve o combate à sida, à malária, tuberculose, diarreia, enfim, doenças que nós pensamos que hoje não têm problema nenhum, mas continuam a matar milhões de pessoas mundo fora, sobretudo crianças. Operam campos de refugiados em sítios que não têm condições para acolher refugiados ou que não têm dinheiro para fazê-lo, como no caso do Bangladesh, que recebe refugiados da vizinha Birmânia, sobretudo da minoria muçulmana que é perseguida na Birmânia. Depois tem a componente do apoio ao desenvolvimento, que também é muito importante, e é aqui que está o combate à influência chinesa, e que é o apoio a programas de educação, de ambiente, de direitos humanos, que visam capacitar sociedades de dezenas de países, torná-los mais saudáveis, é lógico também mais ricas, e por essa via que se tornem mercados para os produtos norte-americanos. Isso é completamente natural, mas também as torna em sociedades mais resilientes para lidarem com conflitos, com catástrofes. Ou seja, o desenvolvimento internacional é uma espécie de investimento no futuro para que não seja precisa tanta ajuda humanitária. E não se percebe porque é que os Estados Unidos determinam isto, porque estamos a falar, certo, de um orçamento gigantesco, de 40 mil milhões de dólares para a USAID, mas isso é menos de 1% do orçamento federal anual. Ou seja, em termos proporcionais, até há países que investem mais em ajuda externa, nomeadamente a Noruega, a Alemanha, o Japão, o Reino Unido, França, Alemanha. E também não se percebe porque isto é uma gota d'água, por exemplo, para Elon Musk. Elon Musk gastou mais de 40 mil milhões a comprar o Twitter. Elon Musk ganhou muito mais de 40 mil milhões de dólares desde que Trump regressou, aliás, desde que Trump venceu as eleições de novembro. Ou seja, há dinheiro para continuar este trabalho de décadas de ajuda humanitária, de apoio ao desenvolvimento internacional, sobre o qual havia um consenso de décadas entre republicanos e democratas que percebem a importância política e geoestratégica deste investimento. E enfim, isto é
é uma catástrofe para muitas pessoas. É um trabalho de décadas que vai por água abaixo e serão precisas outras décadas, e estou a ser muito otimista, para reconstruir tudo o que está a ser destruído, até porque não é possível replicar o momento político, que foi a Guerra Fria, que permitiu criar um consenso entre republicanos e democratas para dar tanto dinheiro à ajuda internacional. Em relação ao método, o método é completamente ilegal e inconstitucional. Tiveste Elon Musk e o seu departamento de eficiência governamental, que não tem um estatuto legal e orgânico verdadeiro dentro do governo norte-americano. Durante o fim de semana acederam diretamente à plataforma de pagamentos do governo federal, à espécie de net banco do governo federal, e estiveram, na prática, a cancelar débitos, a cancelar tudo o que eram pagamentos para a USAID e para um conjunto de outras agências e departamentos do Estado. E isto é algo que um cidadão privado como Elon Musk não pode fazer, está completamente proibido. Nem o presidente, na verdade, pode fazer isto, só em circunstâncias muito restritas, porque é o Congresso, é o Congresso que tem o poder e a autoridade de atribuir o dinheiro a algo ou retirar o dinheiro a algo. Nunca é, regra geral, o presidente e muito menos seria Elon Musk. Mas foi o que foi feito. E foi, como eu referi, Elon Musk a anunciar o fim da USAID. Não foi Trump. E essa decisão também tem de passar pelo Congresso. O fim de um departamento ou de uma agência governamental não pode ser anunciado nem sequer pelo presidente, muito menos por um cidadão privado. Pedro, a USAID não é a única agência na mira de Donald Trump e de Elon Musk. Não é, e de facto o que parece é que a USAID é uma espécie de tubo de ensaio daquilo que Elon Musk e Donald Trump querem fazer. Há outros alvos, há o Departamento de Educação, que segundo o Washington Post e outras publicações, há já um decreto presidencial a ser preparado para, em primeiro lugar, esvaziar o Departamento de Educação e depois dar então indicação ao Congresso para legislar o fim do Departamento de Educação. O Departamento de Educação nos Estados Unidos não é bem a mesma coisa que o Ministério da Educação em Portugal. O Ministério da Educação em Portugal controla, na prática, todas as escolas públicas. Nos Estados Unidos elas são controladas sobretudo por cada Estado. Mas o Departamento de Educação continua a ter um papel muito importante no financiamento dessas escolas, sobretudo em comunidades mais pobres, em comunidades historicamente discriminadas. É o Departamento de Educação que estabelece um padrão ou umas orientações gerais para os currículos escolares. Enfim, continua a ser uma parte muito importante do governo norte-americano. Yes. E é uma parte que o governo, aliás, que Trump quer claramente abolir para passar todo o poder de educação aos Estados ou, obviamente, às escolas privadas. Depois temos também a Agência do Ambiente, a EPA, a Agência de Proteção do Ambiente, que já está a ser alvo também de despedimentos. O Departamento do Trabalho, que como imaginarás, regula as relações laborais e tenta estar ao corrente de abusos nesse setor. Também é outro alvo, também é outro departamento que poderá ser encerrado. Há uma miríade de departamentos. Enfim, o Serviço Meteorológico também, o Serviço Meteorológico Nacional, pode também ser abolido e entregue completamente ao setor privado. No Departamento de Justiça tens purgas em marcha, tens o afastamento de procuradores envolvidos em processos que visaram Trump e que visaram os atacantes do Capitólio. Também vais ter uma purga no FBI pela mesma razão. Tens aquele programa de rescisões voluntárias que foi aberto a 2 milhões de funcionários públicos federais e que inicialmente não abrangia o setor da defesa e da segurança, abrange agora a CIA, a Agência de Espionagem e Serviços de Inteligência dos Estados Unidos. Portanto, a prazo corres o risco de ficares com uma CIA sem agentes. Enfim, não devemos dramatizar, devemos acompanhar, enquanto jornalistas, a atualidade de uma forma sóbria, mas, de facto, e eu digo isto objetivamente, isto é um processo de desmantelamento do Estado Federal norte-americano, claro, e que é um processo muito rápido e muito bruto, muito violento, que faz quase lembrar aquilo que fomos lendo sobre a Rússia dos anos 90, em que primeiro é desmantelado o Estado Soviético
e depois também é desmantelada a promessa de uma democracia na Rússia. E começa-se a construir nessa altura, tal como na Rússia, agora nos Estados Unidos, uma espécie de regime com um poder imenso na figura do presidente e de um conjunto de oligarcas à sua volta. Portanto, Ruben, são de facto dias extraordinários que se vivem aqui nos Estados Unidos. Pedro, deixa-me só te perguntar, ainda antes de terminarmos, se esta suspensão das tarifas ao Canadá e ao México por um mês é apenas uma suspensão ou se efetivamente é possível depois chegar a um acordo mais prolongado para que estas tarifas nunca sejam aplicadas. Temos alguma indicação disso ou Trump está mesmo motivado em aplicar este tipo de tarifas aos países com os quais até tinha um acordo comercial em curso? Eu acho que há um argumento contra e um argumento a favor. O argumento contra é que Trump, a administração Trump, pode ter percebido, logo na segunda-feira com a queda das bolsas, que os impactos económicos nos próprios Estados Unidos da implementação de tarifas ao Canadá e ao México seriam brutais. E pode ter havido uma espécie de tomada de consciência de Trump na segunda-feira. O argumento a favor é que o acordo com o México e o Canadá foi tão rápido, tal como também foi tão rápido na semana anterior o acordo com a Colômbia, que também tinha sido alvo de ameaça de tarifas, que isto pode estar a mostrar a Donald Trump que, de facto, esta ameaça é um instrumento poderosíssimo. Portanto, eu não me admirava que esta ameaça voltasse a ser feita, não só em relação ao México e ao Canadá, se alguma coisa não correr mal agora neste período de negociação com os Estados Unidos, como também será claramente aplicada a prazo à União Europeia e a outros parceiros, ou antigos parceiros, com que Donald Trump agora tem uma relação hostil. Pedro, muito obrigado por este bocadinho. Cá estaremos de novo dentro de uma semana. Até lá. Um abraço. O público fica no ouvido.